Em nosso estudo de hoje é a lição 31 do livro Roteiro e tem por título Desajuste Aparente. Há quem afirme que a doutrina dos espíritos é viveiro de crentes indisciplinados, pelo excesso de interpretações e pelo arraigado individualismo dos pontos de vista. Outros proclamam que a nova revelação desloca a vida mental daqueles que a esposa, compelindo-os à renunciação. Tais enunciados, porém, não encontram guarida nos fundamentos da verdade. O Espiritismo, naturalmente, amplia os horizontes do ser. A visão mais segura do universo, a mais alta concepção da justiça, dilatam na mente a sede de libertação para mais altos voos do espírito. E a compreensão mais clara, aliando-se à mais viva noção de responsabilidade, estabelece sublimes sentimentos para a alma, renovando os centros de interesse para o campo íntimo que se vê de imediato atraído para problemas que transcendem a experiência vulgar. Realmente, para quem estima os padrões convencionalistas com plena adaptação ao menor esforço, não será fácil manejar caracteres livres dos domínios da fé, porque os desvairamentos da personalidade invariavelmente nos espreitam, tentando nos impor sobre outrem o tacão do nosso modo de ser. Dentro da nova revelação, todavia, não há lugar para qualquer processo de cristalização dogmática ou de tirania intelectual. A imortalidade desvendada convida o homem a afirmar-se, e o centro espiritual do aprendiz desloca-se para interesses que transcendem a esfera comum. As inteligências de todos os tipos, tanto quanto os mundos, gravitam em torno de núcleos de força que as influenciam e sustentam. O panorama do infinito, descortinado ao homem por nosso ideal, atrai o cérebro e o coração para outros poderes, e a criatura encarnada, imperceptivelmente induzida a operar em serviços diferentes, parece desajustada e sedenta à procura de valores efetivamente importantes para os seus destinos na vida eterna. As escolas religiosas, oficializadas ou organizadas, presas a imperativos de estabilidade econômica, habitualmente gravitam em derredor da riqueza perecível ou da autoridade temporal da terra e jazem magnetizadas pela ideia de domínio e influência que no mundo facilita a solidariedade e a união, uma vez que a maioria dos espíritos encarnados, ainda cegos para a divina luz, reúnem-se e obedecem alegremente ao redor do ouro ou do comando sobre os mais fracos. Mas no espiritismo é difícil aglutinar caracteres libertados sob o estandarte nivelador da convenção. Assim como aconteceu nos 300 anos que antecederam a escravização política do Evangelho Redentor, o discípulo da nossa doutrina consoladora pretende encontrar um caminho de acesso à vida superior. Aceita as facilidades humanas para dar com largueza e desprendimento da posse, disputa o contentamento de trabalhar para servir, busca a liberdade para submeter-se às obrigações que lhe cabem, adquire luz para ajudar na extinção das trevas, está no mundo sem ser do mundo. É alguém que, em negando a si mesmo, busca o mestre da verdade, recebendo de boa vontade a cruz do próprio sacrifício para a jornada de ressurreição. E demorando-se cada discípulo em esfera variada de trabalho, observamos que eles, todos à maneira de viajores, peregrinando escada acima, cada qual contemplando a vida e a paisagem do degrau que se encontra, oferecem um espetáculo de almas em desajuste extremamente separadas entre si, porquanto os habitantes do vale ou da planície, acostumados aos mesmos quadros de cada dia, com a repetição das mesmas nuances de claridade solar, não conseguem esquecer de improviso as velhas atitudes de muito tempo e nem podem entender o roteiro dos que se desinteressam da ilusão, caminhando em sentido contrário ao deles, ao encontro de outra luz. Essas críticas são interessantes, o Emmanuel está analisando, porque ele vem dizer do que nós espíritas acabamos sendo acusados, ou sejam feitas algumas observações sobre os nossos comportamentos. Eles dizem para a gente que a doutrina espírita ou cria um viveiro de crentes indisciplinados pelo excesso de interpretações, olha só que coisa interessante, porque estão acostumados ao texto mais fácil, às observações sem uma análise mais profunda, e por isso acho que a gente estuda demais. O Emmanuel, por exemplo, ele tem o costume de pegar um versículo bíblico e trazer 5, 6 interpretações sobre o mesmo versículo bíblico. E outros diz que o espiritismo faz com que a gente
desloque a nossa vida mental e entre no caminho da renunciação. E ele vem explicar para a gente o que acontece, na verdade, com o espírita. Quando a gente começa a ter esse foco, em primeiro lugar, eu sou imortal, eu estou de passagem por esse mundo, mas tudo que eu fizer nesse mundo vai estar me subordinando. Se eu estiver fazendo coisas ruins, se eu estiver com ideias de destruição, a lei de causa e efeito fatalmente vai me pegar. Essa visão, ela realmente traz algumas mudanças de comportamento. Eu começo a observar que o tempo que eu estou aqui é um tempo muito curto, é um tempo muito breve, é um tempo muito rápido, e começo a fazer um esforço para entender e pedir também orientação ao nosso anjo da guarda, aos nossos amigos, sobre qual está sendo o meu papel. É aquela velha pergunta: quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou? E principalmente, qual está sendo agora no momento a prova ou a expiação que eu estou tendo que viver aqui na Terra, e como é que eu faço para passar por ela bem, aproveitar de todos os aprendizados. Isso acaba sendo uma interrogação, um questionamento dos mais salutares que os espíritos eles vão trazendo para a gente. A gente fala aqui com essa beleza dos cantos dos pássaros aqui atrás de mim, né? Então, ele vem falar para a gente, o espiritismo realmente ele amplia os horizontes do ser, porque traz uma visão de universo, e a mais alta concepção da justiça vem trazer sede de libertação para voos mais altos. A gente realmente ambiciona não mais o lado material, mas a gente poder desenvolver o amor dentro da gente. E ele vem dizer para a gente que aqui dentro da nova revelação, dentro do espiritismo, não vai ter qualquer lugar para qualquer processo de cristalização dogmática ou de tirania intelectual. Cristalização dogmática. Eu acreditar que aquilo ali tem que ser daquele jeito mesmo e acabou. Ideias convencionais aí de muito tempo, às vezes, ideias decididas em concílios, em reuniões religiosas, e que você tem que aceitar sem você questionar. E tirania intelectual, eu queria impor para as pessoas que as pessoas vivam exatamente igual a mim. É interessante que isso se espera de um religioso que seja mais dedicado. As pessoas acreditam que você, até conviver com alguns religiosos, acaba sendo uma coisa meio cansativa, porque normalmente esse religioso ele quer te convencer de qualquer maneira, ele pauta a vida dele. Eu conheço pessoas assim, que qualquer brecha, parece que a pessoa só sabe conversar sobre isso, só sabe querer impor que o modo dele de enxergar a vida está correto e que o teu precisa de revisão. É até uma coisa que é comum acontecer, não sei se acontece com outros companheiros que são espíritas. Você vai buscar a Bíblia, para abrir a Bíblia para falar alguma coisa, e parece que ofende alguns cristãos, que eles acham que só eles têm o privilégio de ler a Bíblia e de interpretar a Bíblia. E outra coisa, eles ficam olhando para a gente, às vezes, com aquele olhar muito crítico, procurando um ou outro detalhe que possam desacreditar, tirar o crédito daquilo que a gente está falando. Isso acaba sendo cristalização dogmática e também a tirania intelectual. Então o Emmanuel vem falar para a gente que a imortalidade desvendada vai convidar o homem a afirmar-se. O centro espiritual do aprendiz desloca-se para interesses que transcendem a esfera comum. E o que acontece com a gente é que o Emmanuel vem trazer essa informação, que a gente já não fica mais preso. Uma coisa que acontece muito com as religiões do planeta, ao ouro e ao poder. Achei aqui, eu estava procurando o texto, e fala assim, fala que normalmente as religiões, as escolas religiosas, presas a imperativos de estabilidade econômica, elas gravitam em derredor de riqueza perecível ou de autoridade temporal da terra. É muito comum isso, por isso que se ouve falar de teoria da prosperidade no primeiro momento, se transformando em teoria do domínio no segundo momento, em relação a algumas escolas religiosas que a gente respeita todas, porque todos que têm o interesse de estar estudando o Evangelho de Jesus são carecedores do nosso respeito, mas ainda tomam caminhos complicados levando para a autoridade ou para a riqueza.
E o Emmanuel vem dizer para a gente depois, aqui, ó, nós também aqui no Espiritismo, nós não estamos livres de ficar fazendo um juízo constante sobre o nosso comportamento. Como é que é o nosso comportamento também? Estamos tomando o caminho correto para que a gente não entre no caminho nem da tirania, da autoridade e nem da riqueza. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.